Vocês já devem ter lidado de alguma maneira, em algum momento da sua vida, com esses adivinhadores modernos, né? Pessoas que se apresentam como tendo recebido da parte de Deus informações futuras sobre a sua vida particular. Não é difícil de encontrar pessoas que se apresentam assim: olha, Deus falou comigo a respeito de alguma coisa que vai acontecer com você, e eu estou aqui como mensageiro de Deus para te revelar o seu futuro, né? É muito comum também nos nossos dias o subjetivismo VIP, pessoas que têm uma intimidade, ou pelo menos se apresentam como tendo uma intimidade com Deus maior do que as outras pessoas, e aí elas alegam que elas ouvem Deus mais do que qualquer um de nós, né? Elas estão tão próximas de Deus que elas têm ouvido da parte de Deus algo que ninguém mais é possível ouvir. É como se o véu do templo não tivesse sido rasgado e nós estivéssemos carecendo de alguém que está e tem acesso à presença de Deus, um sumo sacerdote, para trazer o recado particular de Deus para nós, né? Então, aí se utiliza da autoridade daquilo que nós chamamos de subjetivismo. São intuições, são especulações, muitas vezes interesses suspeitos. Nós temos exemplos nas Escrituras e temos exemplos nos nossos dias de pessoas que se apresentavam assim, em busca de obter vantagem financeira das pessoas. A Escritura dá testemunho, por exemplo, dos fariseus que iam na casa das viúvas e faziam longas orações. Então, eles cobravam para ir à casa das pessoas e fazer orações. Então, eles mediam o custo da oração pela sua duração. Então, eles faziam longas durações. Diz lá a terminologia, na revista Almeida e Atualizada, que eles devoravam as casas das viúvas. Eles, assim, exploravam indevidamente as pobres, aquelas vulneráveis, se utilizando de mecanismos religiosos e assim obterem vantagens ilicitamente no meio do povo de Deus, né? E por que não dizer também forças estranhas? É totalmente possível pessoas estarem sob influência de demônios e ensinando aquilo que é contrário à palavra de Deus, tá? Os apóstolos já tinham dito sobre falsos mestres que ensinavam doutrinas de demônios, ensinos de demônios. Ou você acha que isso não é possível? Totalmente possível. Tão possível que dois dos discípulos de Jesus estavam sob forte influência de Satanás em alguns momentos na caminhada com Jesus. Pedro, Mateus capítulo 16, relata sobre isso, que Pedro, depois de Jesus ter afirmado a sua missão como Messias, como ungido de Deus, que era de morrer expiatoriamente a favor de pecadores como eu e você, Pedro, em particular, chamou Jesus e disse: olha, poupa a ti mesmo. Enquanto que a missão do Messias era se entregar, a se sacrificar, Pedro, sob a influência de Satanás, estava dizendo: poupa-te a ti mesmo, pense em você, pense no seu futuro, pense em quantas oportunidades você pode ter na vida. Você está muito jovem, o senhor tem 33 anos, e ficou ali tentando censurar Jesus, e a palavra de Jesus não foi: arreda-te, Pedro, arreda-te, Satanás, porque a mensagem que estava chegando através de Pedro era uma mensagem anticristo, era uma doutrina de demônio. O outro caso, o caso de Judas, na mesa da ceia, celebrando, melhor dizendo, a Páscoa dos judeus, Judas estava metendo a mão no prato junto com Jesus. Diz o texto que Satanás entrou em Judas Iscariotes. E Jesus disse: olha, vai e faz o que você tem que fazer. Ele saiu para entregar Jesus aos soldados do Sinédrio, e os discípulos que estavam ali estavam pensando que ele tinha ido resolver alguma coisa da mesa. Faltou pão, era aquele que tinha a bolsa, né, do dinheiro. Às vezes faltou o pão, faltou o vinho, faltou ervas amargas, faltaram pães asmos. Então ele teria ido providenciar alguma coisa relacionada com a Páscoa, mas na verdade estava possuído por Satanás, tá? Então, pessoas podem chegar a você dizendo: olha, Deus está falando comigo, quando na verdade não é Deus quem está falando, não. Ou é a pessoa, ou ela está obedecendo a influências de demônios. Então isso é totalmente possível. E tem uns chamados também, podemos também descrever esse problema moderno de os inspirados, né? São pessoas que reivindicam uma autoridade para serem ouvidos, pois afirmam ter recebido da parte de Deus revelações que estão além da literalidade bíblica. Eu estive pregando numa cidade, nunca me esqueci, numa cidade na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, desculpa, e aí eu estava na igreja, e não vou dizer o nome da igreja, mas me chamaram para pregar lá. Eu fiquei uma semana com os irmãos,
e aí o rapaz que estava na liturgia, ele disse assim: olha, eu tenho algo para dizer para a igreja. Isso não está na Bíblia, mas é algo que Deus falou comigo, eu preciso falar com vocês. Ou seja, ele está dando uma declaração ali, clara, de que ele estava agindo como um falso mestre, como um falso profeta. Porque o verdadeiro profeta é aquele que está fundamentado nas Escrituras Sagradas e falam aquilo que Deus falou. E isso está registrado nas Escrituras Sagradas. Então, o profeta moderno, vamos chamar assim, ele tem essa cisma de que ele é alguém inspirado. Então, se Deus é quem está falando com ele, ora, o que ele está falando, ele não está falando por ele mesmo, está falando pelo Espírito. Isso deve ser registrado como verdade absoluta e atemporal para a igreja de todas as épocas. Afinal de contas, é Deus quem está falando. Não foi assim no passado? Então, que recado é esse que estão trazendo, entre aspas, da parte de Deus, que não se encontra na Escritura? Então, esse é um problema que nós vivenciamos, e todos nós, de alguma maneira, em alguma medida, já percebemos o quanto isso tem causado confusão doutrinária dentro das igrejas. A gente não sabe muito mais em que acreditar, porque cada um fala uma coisa, cada um afirma uma coisa, e assim, geralmente a parte das Escrituras é só através desse subjetivismo, essa suposta inspiração, ou por essa suposta intimidade que tem com Deus, que ninguém mais tem, a não ser aquele chamado profeta. Outros problemas que têm acontecido na igreja por causa dessas distorções, dessas confusões doutrinárias, são dissensões eclesiásticas, né? Divisões dentro da igreja. Geralmente, essas pessoas que se apresentam como pessoas mais espirituais do que os outros, geralmente não se sujeita à liderança da igreja. Afinal de contas, mexer com um profeta do Senhor tem que ter muita coragem. Então, eles não aceitam, são muito orgulhosos e não aceitam se sujeitar à autoridade das Escrituras, não aceita se sujeitar à autoridade instituída por Deus no governo da igreja. Eles querem formar um grupo de pessoas que influenciam a fazer aquilo que elas querem, porque elas entendem que, da parte de Deus, elas têm autoridade para ditar os rumos dentro de uma igreja local. Então, elas começam a passar por cima de regras, de regulamentos, passam por cima de liderança, passam por cima de tudo, porque elas querem estabelecer um jeito de igreja que só cabe na cabeça delas, né? Então, isso também é resultado dessas confusões doutrinárias e, por fim, mau testemunho do Evangelho. Você imagina quantas pessoas iludidas, né, por esses chamados profetas modernos, acreditando que Deus havia falado, que Deus tinha revelado. Aqui na nossa cidade mesmo tinha uma rádio de um suposto apóstolo, que ficava ali recebendo ligações das pessoas que tinham sonhado. Então, se você tivesse tido um sonho, você ligava para essa rádio, no momento que esse suposto apóstolo estava atendendo, estava à disposição, e aí você contava o sonho, e ali ele já interpretava o sonho para você. Quantas e quantas pessoas não foram iludidas, enganadas, não foram guiadas a acreditar naquilo que elas não poderiam acreditar, foram levadas ao engano, e acabaram comprometendo suas finanças, suas emoções e as suas relações, por causa de, me perdoe a expressão forte, mas a verdade precisa ser dita, de feiticeiros no meio do povo de Deus, que abandonam as Escrituras, estão buscando ouvir adivinhadores, estão buscando ter visões de anjos, e estão buscando ser guiados por sonhos. Paulo já havia combatido isso na epístola de Paulo, Paulo já havia combatido isso na sua epístola aos Colossenses, porque essa era uma tendência da igreja em Colossos, que estava sendo tensionada por causa desses oportunistas que sempre cercaram a igreja, tentando desautorizar o ensino apostólico dentro da igreja e iludir a igreja por aquilo que é extraordinário, por aquilo que é subjetivo. Imagina, aquilo que está oculto e ninguém sabe, ele tem um segredo. Ele tem um segredo, ele sabe o que vai acontecer no futuro, ele sabe da sua vida particular, né? Uma vez aqui na nossa cidade, estava indo para a minha igreja de origem, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, e aí vi um movimento na praça, e fui lá ver o que estava acontecendo. Era uma mulher que estava com os olhos vendados, e a outra pegando a identidade das pessoas, e aquela que estava com os olhos vendados estava dizendo o nome, onde nasceu, data de nascimento, pura adivinhação.
não muito diferente de alguns que, para conquistar a confiança da igreja, sob a influência de espíritos malignos, estão revelando coisas particulares da sua vida, que só você sabe. Aí você, surpreendido por segredos que são revelados por uma pessoa que você nunca viu, você deposita nessa pessoa total confiança sobre tudo o que ela vai dizer a partir de então. São tramas, são estratégias espirituais do diabo para desviar a igreja da atenção que deve dar às Sagradas Escrituras como autoridade final para o estabelecimento da fé e das condutas cristãs, dando somente a glória a Deus. Então, esses problemas estão acontecendo dentro das nossas igrejas hoje por causa da negligência dos fundamentos da fé, que são as Escrituras Sagradas, as únicas que são autoridade da revelação especial de Deus encerrada pelo cânon do Antigo e do Novo Testamentos. O significado da palavra dom no Novo Testamento vem da palavra doreia, ou presente, é uma tradução talvez literal, né, do grego. E o contexto aqui dessa palavra do Novo Testamento mostra que ela possui 11 ocorrências e se relaciona com dons espirituais ou sobrenaturais, dados gratuitamente por Deus aos crentes, incluindo a vida eterna, o Espírito Santo, a justiça, isto é, o estado inculpável diante de Deus. A justificação é um dom de Deus, segundo Paulo fala em Romanos 5,17, e a graça capacitadora para o ministério. Então, essa palavra é usada por Paulo em Efésios capítulo 3, verso 7, como sendo um dom ou uma capacitação dada gratuitamente pelo Espírito Santo para o exercício do serviço cristão dentro da igreja. Outra palavra que aparece no Novo Testamento para a tradução da palavra dom é a palavra grega carisma ou charis. Essa palavra significa literalmente boa vontade, doação ou simplesmente um favor. E o contexto dessa palavra no Novo Testamento revela 17 ocorrências em todo o Novo Testamento e expressa a ação do sujeito de doar, como a redenção espiritual, um bem irrevogável, habilidades especiais, capacidade de conter desejos sexuais e o livramento do perigo. Então, isso é um favor que nós recebemos também da parte de Deus, e a palavra usada aqui é caris, tá bom? Encontramos no Novo Testamento duas listas apenas de dons, nas quais o de profecia é citado. Apenas duas listas, e nessas listas é que a palavra dom da profecia aparece. A primeira é em Romanos capítulo 12, verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, aqui, irmãos, sem rodeios, Paulo está falando objetivamente do dom de profetizar. Tá? Outra lista está em 1 Coríntios 12, verso 4, 8 e 10. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E aí, no contexto, né, lá no verso 10 do capítulo 12, ele diz: a outro, profecia. Ele está falando de dons, tá? Está falando de dons que são dados mediante o Espírito. E aqui ele cita o dom de profecia. Então, são as duas listas do Novo Testamento em que o dom de profetizar está registrado. Então, de acordo com o contexto, essas passagens indicam que o dom de profecia se refere a uma função ou serviço dentro da igreja, no mesmo nível de importância dos demais, sem qualquer destaque especial. Então, você tem um dom de profeta, de profetizar na igreja? Pois é, esse dom, ele tem a mesma importância de todos os demais dons dentro da igreja. Você não tem autorização para se apresentar como alguém especial no meio do povo de Deus, porque você tem uma mensagem a entregar para o povo de Deus, né? Então, todos estão na mesma categoria, né? Na mesma ordem de importância. Então, algumas implicações aqui dessa palavra do Novo Testamento ainda. Então, um dom significava, mais amplamente, uma simples gratificação. Tá? Você trabalhou e você recebe, então, uma gratificação. Uma palavra que nós encontramos, esse significado nós encontramos em várias passagens. Eu estou destacando uma do Antigo Testamento, em Provérbios capítulo 19, verso 6, onde nós lemos: ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá dons ou
presentes, uma gratificação. Um outro significado é uma oferta de gratidão. Um dom como uma oferta de gratidão, como, por exemplo, em Números, capítulo 18, verso 11, onde nós lemos: também isso será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e às tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo, todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. A palavra aqui, oferta, é a palavra hebraica correspondente à grega para dom, tá? Uma oferta, uma dádiva, um presente. Também um dote ou um pagamento. Em Gênesis 34 nós lemos: majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedides. Dai-me, porém, a jovem por esposa. A palavra dote aqui é a palavra hebraica também correspondente a que nós encontramos no Novo Testamento para dom. Ou simplesmente qualquer coisa doada, de modo geral, o sacrifício ou oferta financeira. Então, é um dom. Você leva o seu dízimo, você consagra o seu dízimo, você está ali oferecendo um dom a Deus. Ou seja, você está oferecendo a Deus uma oferta, tá? Você está fazendo uma oferta ao Senhor. Você está consagrando como expressão da sua gratidão e pelos cuidados de Deus. Quando alguém faz um bem muito grande para nós, nos sentimos assim constrangidos, não por obrigação, mas por um dever moral de corresponder à gentileza, à generosidade daqueles que nos cercam. E nós queremos fazer o bem, né? Aqui, alguém já foi lembrado no dia do aniversário? E aí, quando chega o aniversário daquela pessoa que se lembrou de você, e você fala: não, ela ligou para mim, eu preciso ligar para ela também, não é? É assim que acontece também em relação a dízimos e ofertas. Nós agimos pelo impulso da gratidão e pelo reconhecimento da generosidade e da bondade de Deus e oferecemos um dom a Deus, oferecemos uma oferta a Deus. Nós entregamos aquilo que Ele tem nos dado, nós entregamos parte como demonstração da nossa gratidão ao Senhor. Tá? Então, essa é a palavra usada aí para oferta no Antigo Testamento também. Em Atos 2,38, a palavra grega genérica é dorean, como eu mencionei aqui no início. Ela é traduzida como um dom, lá em Atos 2,38, como um dom do Espírito, no sentido de salvação ou de regeneração. Deus estava concedendo o Espírito Santo àqueles povos que tinham sido batizados, batizados pelo Espírito, e aí, compungidos pela pregação de Pedro, então as multidões perguntaram para ele: o que é que nós temos que fazer? Vocês precisam ser batizados e recebereis o dom do Espírito. Então, eles estavam contritos com a pregação expositiva de Pedro sobre como as profecias haviam se cumprido em Cristo e como Cristo tinha sido injustamente sacrificado pela maldade daquelas pessoas, e elas estavam ali arrependidas, perguntando: o que nós temos que fazer? A resposta de Pedro: vocês precisam ser batizados. Então, vocês receberão o dom do Espírito, se referindo a esta obra da regeneração. Tá? Mas é diferente, essa palavra ela é citada, do dom citado em 1 Coríntios 12, 4, por denotar uma capacidade sobrenatural extraordinária. E lá nós lemos em 1 Coríntios 12, 4, ora, os dons eles são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ali Paulo não está falando sobre a obra da regeneração, o dom do Espírito como regeneração, assim como Pedro menciona em Atos, tá? Registrado por Lucas. Mas ali Paulo está fazendo questão de dar o entendimento de que esse dom aqui, esses dons que são diversos, são essas capacitações que Deus dá para a igreja. E a cada um de nós, o Espírito distribuiu conforme lhe foi prazeroso fazê-lo. E ele deu, então, dons, distribuiu dons no meio da igreja. Essas capacitações para o serviço cristão. A igreja, ela possui um ministério profético no mundo. E nós podemos afirmar isso com toda clareza, tá? Nós, Igreja de Jesus Cristo na terra, nós temos uma missão, nós temos uma função, nós temos uma responsabilidade, que é de anunciar corajosamente o Evangelho, que é a palavra da profecia. Esta é a palavra da profecia.
Essa é a palavra que narra eventos ocorridos no passado, eventos que estão acontecendo no presente e, ao mesmo tempo, nos dão a certeza de eventos que hão de acontecer. E quando nós instrumentalizamos esta palavra, anunciamos essa palavra, nós estamos exercitando a função profética como igreja. Nós estamos anunciando a palavra da profecia. Então, esta é a verdade de Deus em Cristo Jesus. Que no passado, Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele nos ofereceu tão grande salvação. E os homens precisam ser chamados ao arrependimento e ao exercício da fé na pessoa de Jesus como o único que pode interceder por eles diante do Pai. E se assim fizerem, eles então herdarão a vida eterna, e quando Cristo voltar, eles serão reunidos com os demais na vida eterna. Essa é a palavra profética, e quando nós anunciamos essa palavra, estamos exercitando a função profética. No entanto, por causa das perturbações filosóficas e doutrinárias dessa era pós-moderna e do crescente movimento profético na história da igreja, corremos o grande risco de sermos ainda mais confundidos ou perdermos a nossa identidade, a identidade da nossa vocação. Porque aí a profecia para nós já não é mais o evangelho que precisa ser anunciado. A profecia buscada passa a ser nada mais, nada menos do que experiências subjetivas com o Espírito Santo, a fim de nos destacar no meio do povo como aqueles que estão dotando uma mensagem extra-bíblica. E isso destoa, isso desvia a igreja do seu trilho, o trilho que ela deve percorrer e continuar percorrendo, que é o trilho do Evangelho, que é o trilho da palavra de Deus, e fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas, exercer a função de comunicadora dessas verdades no mundo em que ela está inserida. Tá? Então, como já vimos, a palavra traduzida aí para esse dom é carisma, encontrada em Romanos 12, verso 6, e em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, 8 e 10, como já citamos, bem como em outras passagens, e possui diversos significados por causa dos seus diversos contextos, mas o seu significado básico é favor recebido sem mérito, e nesse sentido, o ato de profetizar poderia ser discernido como uma capacidade dada por Deus, não é o indivíduo que escolhe, ele é alcançado por essa graça, para que ele não fale de acordo com a sua própria vontade. Vamos abrir o que diz lá Pedro, na sua segunda epístola? Olha o que Pedro diz, 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 21. O apóstolo Pedro disse o seguinte, lerei a partir do verso 20, tá? Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que Pedro está falando? Está falando da fonte da revelação. A fonte não é o intelecto humano, não é a sua capacidade de articular determinados conhecimentos adquiridos. Pelo contrário, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram, e aqui ele declara qual é a fonte verdadeira da profecia. Falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ele está falando de quê, gente? De uma revelação, de uma influência do Espírito Santo sobre determinados homens, para que falassem, para que estabelecessem a doutrina. Se em nossos dias nos apresentarmos como profetas, nós corremos um grande risco de sermos confundidos com os verdadeiros profetas. Porque eles estavam sob a inspiração do Espírito, nós não estamos sob a inspiração do Espírito. Nós não estamos sob a inspiração do Espírito Santo. Tá? Então, esses homens, eles receberam no passado esse dom, essa capacitação sobrenatural, cuja fonte da revelação é o Espírito Santo, para falarem, não de acordo com a sua própria vontade, mas de acordo com os oráculos de Deus somente de acordo com a vontade de Deus. No passado, no Antigo Testamento, os profetas que Deus levantou ocupavam uma posição de altíssima relevância, porque eram inspirados por Deus em seus pronunciamentos, não poderiam subtrair nem acrescentar coisa alguma que Deus havia falado.
e que deveria ser comunicado. E se eles fizessem isso, seja por acrescentar ou por omitir, eles estavam passíveis de serem penalizados duramente pela nação de Israel. Então, dura tarefa era subir diante do povo e anunciar o que Deus estaria anunciando. Porque se aquela palavra se revelasse como falsa, eles seriam duramente penalizados. Quem quer correr esse risco? E você acha que isso mudou? Isso não mudou. Isso não mudou. Vamos lá para Tiago? Tiago, capítulo 1. Isso não mudou. E aqui estamos falando de uma capacitação dada pelo Espírito para falar, Tiago capítulo 3, falar a respeito das coisas de Deus dentro da igreja. Primeiro verso, capítulo 3 de Tiago. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Então, falar em nome de Deus impõe sobre esse comunicador uma enorme responsabilidade. Era assim no passado e é assim também no presente. Então, eles não poderiam nem acrescentar e nem omitir daquilo que Deus havia falado. E a nossa segurança está no fato de que nós conseguimos enxergar o que Deus falou. E essa segurança está no fato de que temos as Escrituras Sagradas nas nossas mãos e podemos conferir aquilo que Deus falou. Se você entra num universo subjetivo de intuições, especulações, de interesses suspeitos, se você entra num universo subjetivo até de forças estranhas, você não sabe e não tem como provar se vem de Deus, ou se vem do diabo, ou se vem da sua própria carne, e você se posiciona na frente do rebanho de Deus para dizer, Deus disse, você está reivindicando sobre si uma responsabilidade demasiadamente grande, e você tem que estar preparado para assumir as consequências. Você tem que estar preparado para assumir as consequências, porque Deus odeia aquele que mente em seu nome. Ele se opõe àquele que mente em seu nome. Então, falar à igreja requer uma irrestrita submissão à palavra do Senhor, à palavra de Deus. Mas os profetas modernos, eles desprezam as Escrituras e ainda dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica, numa interpretação completamente equivocada daquilo que está escrito. Então, estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, isso nos torna racionais demais para termos uma verdadeira experiência com o Espírito Santo. Cuidado, porque esta é a trama do engano. Abandone a palavra e entre num caminho que alguém vai ter que estabelecer a maneira de você viver a parte das Escrituras, tá? Semelhantemente, no Novo Testamento, os profetas eram pessoas capacitadas pela graça de Deus, mediante o Espírito Santo, para falarem somente o que Deus já havia revelado, servindo como pregadores. Esse é o entendimento que nós temos dos profetas do Novo Testamento, em conformidade com o ensino e apoiados pela autoridade dos apóstolos. Você acha que os profetas estavam na mesma ordem de autoridade que os apóstolos? Que eles estavam trazendo uma revelação, enquanto os apóstolos estavam trazendo outra revelação? Não, os apóstolos estavam lançando as doutrinas fundamentais da igreja, e os profetas eram aqueles que estavam trazendo à igreja entendimento exatamente daquilo que eles já tinham lançado com autoridade exclusiva por serem apóstolos de Cristo. E então eles eram vistos como verdadeiros pregadores em conformidade com o ensino e amparados pela autoridade dos apóstolos. E nessa condição eles consolaram e fortaleceram os crentes com conselhos. Vamos lá para o livro de Atos? Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, verso 32. Olha, eles eram profetas do Novo Testamento, mas veja como eles estavam exercitando o ministério deles. Atos 15, 32. Judas e Silas, que eram também o quê? Profetas. O que eles estavam fazendo? Qual que era a função deles? Consolar os irmãos com o quê? Com muitos conselhos, e os fortaleceram. Então, nessa condição de
pregadores, né? Eles estavam consolando e fortalecendo os crentes e, pelo Espírito, advertiram sobre acontecimentos futuros para a proteção da igreja dos apóstolos. E aí nós temos outras passagens que mostram como esses irmãos no passado, num período em que o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, mas que por providência de Deus, Deus capacitou esses homens chamados profetas do Novo Testamento, amparados pela doutrina apostólica, pela revelação que os apóstolos receberam por parte de Cristo, para trazer elucidação, esclarecimento para a igreja quanto a eventos presentes e eventos futuros. Tá? Tal capacitação extraordinária dessas pessoas não estava relacionada com inspiração, como a que receberam os apóstolos, mas com a iluminação espiritual ou compreensão das doutrinas que deveriam servir de fundamento na edificação e consolo da igreja, juntamente com os apóstolos. E é por isso que eles são citados junto com os apóstolos. Sois da família de Deus, diz Paulo em Efésios 2, versos 19 e 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Por isso que os profetas são citados juntos com os apóstolos. São os primeiros construtores. Os apóstolos estavam lançando os fundamentos e eles estavam construindo as primeiras paredes, os profetas, sobre esses fundamentos. Tá? O Novo Testamento cita essas pessoas de modo impessoal, quando chama de apóstolos e profetas. Tá? Eles eram membros da igreja de Antioquia, nós temos ali a presença deles em Atos, capítulo 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Tá? Eles são citados ali presentes, também na cidade de Corinto e na cidade de Éfeso. Não dá para nós lermos todas as passagens, mas você pode depois, através do vídeo, você pode depois parar e verificar cada uma dessas passagens. Então, de maneira impessoal, eles são apresentados no Novo Testamento nessas cidades de Antioquia, Corinto e também de Éfeso. Mas, de modo pessoal, como vimos aqui, Judas e Silas eram profetas, Ágabo era um profeta, e as 4 filhas de Filipe. A palavra que aparece lá em Atos 21, verso 9, que elas profetizavam, a palavra que aparece ali se eu não me falha a memória, evangelion, ou evangelion em grego, que significa simplesmente pregando. Elas estavam pregando, elas estavam anunciando. E elas eram nada mais, nada menos que filhas de um pregador. Elas tinham crescido num ambiente onde a palavra de Deus, a palavra comunicada anteriormente pelos apóstolos, estava sendo vivenciada. Filipe era um homem notável, foi um homem notável, né, no Novo Testamento. E elas estavam profetizando, e a palavra foi traduzida por profetizando, mas poderia ter sido traduzida também como pregando. Elas estavam anunciando, tá? Ou comunicando. Era isso que elas estavam fazendo. Qual foi a duração dessa capacidade espiritual que encontramos em algumas pessoas nos dias dos apóstolos? Por quanto tempo esse dom profético ele perdurou nos dias dos apóstolos? Como já vimos, ele foi limitado pelo fechamento do cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento, ao todo 66 livros. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8 a verso 10, veja atentamente o que o apóstolo Paulo disse. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, o que vai acontecer? Ou seja, esse dom ele não é um dom perpétuo. Ele vai desaparecer. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência ou conhecimento, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Eu coloquei algumas observações aí na roda de rodapé, né? Os verbos desaparecerão e passará serão abolidos, entre aspas, em outras palavras, se tornarão inoperantes. É isso que a palavra grega significa. O verbo cessar, ele tem o sentido de será paralisado, ele será impedido. Então, pela palavra de Paulo, esse dom ele tem uma hora que ele cessa, né? Ele para, tá? De funcionar. Então, Paulo afirma que o amor é o dom permanente, enquanto os outros, como o de profecias, línguas e ciências, não. Eles têm um fim. E quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Cada um desses dons é considerado temporário.
Disso ninguém pode ter dúvidas, porque o texto é claro: eles desaparecerão, cessarão e passará. Lembra que o autor de Hebreus disse no capítulo 1, verso 1 e verso 2? Deus no passado, outrora, falou de muitas maneiras, de muitos modos, pelos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias, ou seja, existe um dom de profetizar, assim como testemunhado no passado, que o autor de Hebreus está dizendo: esse modo passou. Nesses últimos dias nos tem falado pelo Filho. E os apóstolos são testemunhas do Filho, por isso que os testemunhos apostólicos são fundamentais para a igreja, porque este era o modo ordinário, este era o modo autoritativo naqueles dias, ainda hoje, na vida de uma igreja. Porque não existe revelação extra-canônico, extra-bíblica, além daquelas mensagens, daquelas revelações que nos chegaram através dos apóstolos. Tá bom? A questão que precisamos compreender aqui é: até quando esses dons seriam ordinariamente úteis na igreja? Paulo indicou até quando eles seriam úteis na igreja, quando ele afirmou no verso 10 do capítulo 13 de 1 Coríntios: quando, porém, vier o que é perfeito. Nós precisamos entender que perfeição é essa. Certamente esse é um indicativo profético do cânon das Escrituras, e não do estado eterno por ocasião da segunda vinda de Cristo, como alguns afirmam. Em algumas literaturas, quando você vai ler, eu não coloquei aqui, mas nós temos... deixa eu ver aqui. Eu não coloquei aqui, mas nós temos muitos autores pentecostais, neopentecostais, e isso também pode ser encontrado como citação em algumas teologias reformadas, como Louis Berkhof, Donald Carson, Peter Masters e o Gruden, né, que entra num caminho meio que intermediário sobre essas questões do dom de profecia. Muitos vão dizer que se trata aí de, na verdade, de um estado de perfeição espiritual. Quando Cristo vier, então tudo isso vai passar. Mas isso não faz o menor sentido dentro do próprio texto. Em nenhum momento o apóstolo Paulo está tratando de questões escatológicas. Ele está falando sobre os dons dentro da igreja, a edificação da igreja, a revelação bíblica dentro da igreja, a ordem do culto. Tá? Então, esse é o indicativo profético do cânon das Escrituras, esse é o estado perfeito, e não do estado eterno por ocasião da segunda vinda de Cristo, como alguns afirmam. Paulo argumentou que alguns métodos de revelação empregados por Deus naqueles dias eram de natureza parcial e temporária. Ele que está falando, em parte. Os 3 dons especiais citados, profecia, línguas e conhecimento, estão entre eles. E a razão também foi clara, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, a revelação recebida por cada apóstolo não foi abrangente e completa. Paulo não estava recebendo a revelação completa em si mesmo. Ele estava dentro de um colegiado apostólico. Os 12 e ele, como que nascido fora do tempo, como ele mesmo dá testemunho. A frase em parte significa um pedaço de algo, ou seja, cada um ensinou a totalidade daquilo que havia recebido da parte de Deus. Então, Paulo, ele foi fiel em comunicar aquilo que ele recebeu da parte de Deus, de modo fiel e fidedigno. Contudo, tal ensino era parte de algo mais abrangente, assim como verificamos hoje na unidade do Novo Testamento. Tanto que Paulo, você percebe quando você lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, a expectativa dele de que naqueles dias Jesus poderia estar voltando já exatamente naqueles dias. Havia no coração do apóstolo Paulo uma urgência muito grande, porque ele acreditava que já naqueles dias Jesus voltaria. Então, ele falava de parte, ele não falava do todo, ele não tinha visão do todo. O ensino do apóstolo Paulo está associado com o ensino de todos os demais autores bíblicos. Então, o apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, recebeu da parte de Deus revelação, e ele foi fiel em comunicar a totalidade daquilo que ele recebeu da parte de Deus, e ele comunicou fielmente, fidedignamente à igreja. Mas, como ele mesmo disse, que em parte ele profetizava e em parte ele falava.
A profecia, por exemplo, era praticada aqui e ali, em algumas igrejas por alguns indivíduos, e fornecia pequenas revelações e ensinos, mas não toda a extensão daquilo que se encontra no Novo Testamento completo. Aliás, não temos qualquer documento no Novo Testamento de algum profeta dos dias apostólicos que tinha recebido reconhecimento canônico. Você não encontra no Novo Testamento nenhum documento cuja autoria é de um profeta. Você não encontra. Quanto aos demais dons revelacionais citados, do conhecimento, era a capacidade sobrenatural de receber e compreender uma verdade espiritual que não estava disponível na época na forma escrita. O cânon do Novo Testamento estava sendo ainda registrado. Os eventos, eles estavam no meio dos eventos, no meio dos eventos de nascimento da igreja primitiva. As línguas também eram um dom, úteis naqueles dias, para comunicarem verdades aos crentes. E aí nós temos o texto de 1 Coríntios capítulo 14, em que Paulo explora muito essa questão das línguas, que é um dos assuntos que eu pretendo tratar aqui em uma das nossas oportunidades. Mas não eram toda a verdade de forma clara, tanto que Paulo diz, olha, carece de interpretação. Veja que ele está falando de partes. O que eles comunicavam naqueles dias era, na verdade, parte de algo que eles sabiam que era parte. Não era a abrangência total. Então, quem fala em línguas, precisa haver interpretação. E não havendo interpretação, deve ficar calado. Porque na compreensão do apóstolo Paulo, quando se fala em uma língua estranha, se você não compreende, você não é edificado. Mas essa regra apostólica, ela se aplica não somente ao ouvinte, essa regra apostólica se aplica também ao comunicador. Se você fala em uma língua estranha, dentro da igreja, e você não entende o que você está falando, nem você está sendo edificado. E se a igreja não é edificada porque não compreende, você não é edificado porque você não compreende, você deve ficar calado. Porque assim você poupa você de engano e poupa os outros, os seus ouvintes também, salva os seus ouvintes também de serem enganados. Esse é um outro assunto que eu vou entrar em outra ocasião. Essa questão das línguas estranhas dentro da igreja. O que a Escritura de fato está falando? O que a Escritura fala a respeito disso? Então, o apóstolo, ele tinha claro entendimento de que essas questões, elas não eram totais e abrangentes e suficientes. Por isso ele está dizendo, olha, quanto às línguas é necessário haver interpretação, quanto aos escritos apostólicos. E sim, na sua compreensão, esses dons dentro da igreja, todos eles, profecia, de língua e de conhecimento, eles eram parciais ou eram particulares. Por todos esses dons, antes do fechamento do Novo Testamento, que juntamente com o Antigo Testamento formou o cânon das Escrituras, a igreja recebeu a revelação de Deus e dos seus conselhos. Então, o que era parcial, haveria de encontrar o que era perfeito. É o que ele diz em 1 Coríntios 13, verso 10. E a palavra que ele usa aqui para perfeito é teleios, a palavra grega, que significa levado ao seu fim, ou finalizado, que não carece de nada para ser completo, adulto, maduro, maioridade. Ele chegou onde tinha que chegar, ele chegou no seu ponto máximo. Então, basta seguirmos a lógica daquilo que Paulo está tratando, os modos de revelação, e não de redenção ou de santificação. Paulo não está tratando isso, meus irmãos, nem a partir do capítulo 11, quando ele começa a tratar sobre a questão do culto público, do capítulo 11 de 1 Coríntios, até o capítulo 14, esses capítulos, o foco do apóstolo Paulo é o culto público e a ordem que precisa haver dentro do culto público. Então, ele entra no capítulo 11 e fala sobre a unidade dos membros da igreja. Ele entra no capítulo 13, ressaltando, entre tantos dons que ele cita no primeiro capítulo de 1 Coríntios, ele diz que a igreja ela tinha tantos dons, lá no primeiro capítulo de 1 Coríntios, ele diz que não havia falta de dom algum na igreja de Corinto. Então, é uma igreja virtuosa em dons, enriquecida de dons. Então, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele está ressaltando o quê? O dom do amor, que é o vínculo da perfeição, que é o vínculo da unidade da igreja. Então, certamente havia entre eles, e você compreende isso lendo o capítulo 12, havia entre eles disputas. Aqueles que eram pequenos eram desprezados, e outros se julgavam mais
importantes, ou superiores, ou mais íntimos de Deus. Então, ele vai ressaltar no capítulo 13 a questão do amor, e no capítulo 14 ele estabelece a ordem dentro do culto. É preciso haver reverência, organização, é preciso haver planejamento, as coisas não podem ser feitas na bagunça, nós estamos diante de Deus. Mesma coisa que ele faz no capítulo 11 a respeito da ceia, precisa haver o quê? Cuidado, zelo com o culto que é oferecido ao Senhor, que é consagrado ao Senhor. Então, não pode ser uma bagunça, a igreja não pode ser uma bagunça, é preciso haver ordem. Então, 1 Coríntios capítulo 14, todo mundo falando um em cima do outro. Ele fala, olha, chega uma pessoa aqui e vai achar que vocês são loucos. É preciso organizar isso, né? Isso não é coisa de igreja conservadora, histórica, não, gente. Isso é coisa bíblica mesmo. Os presbiterianos são frios. Não, nós estamos simplesmente interessados em organizar o culto de maneira bíblica. Só isso. Você acha que isso é demais? Você acha que isso é demais? Não, não é demais, né? Então, seguindo a lógica do que Paulo está tratando nesses capítulos, de 11 até 14, em nenhum momento ele está tratando ali sobre questões de redenção, de santificação, questões escatológicas quanto ao fim. Então, essa perfeição, esse tema da perfeição quanto a transformação dos crentes vivos na terra, ou a ressurreição dos mortos, que ele vai tratar no capítulo 15 de 1 Coríntios, não cabe dentro do contexto imediato do que Paulo está tratando aqui no capítulo 13. Então, Paulo certamente está falando dessas revelações que são, em parte, comunicadas, quando elas chegarem ao seu momento de perfeição, ou seja, quando elas forem de tal maneira compreendidas na sua abrangência total. É por isso que eu acredito que Paulo ali não está tratando de questões redentivas, ele está tratando de questões escriturísticas mesmo. É quando essas revelações, que em parte era comunicada por profecia, por conhecimento e por línguas, elas chegassem ao seu estado de perfeição. E nós temos perfeitamente o cânon das Escrituras do Novo Testamento nas nossas mãos hoje, como o cânon fechado da revelação de Deus. Então, para compreendermos que estava se referindo, dentro desse contexto, ao modo de revelação completo e final que justificaria a cessação dos dons revelacionais naqueles dias. Chegou ao estado de perfeição, a abrangência da revelação está agora completa, fechada, cessou os dons revelacionais por meio do dom da profecia. Cessou. Então, não me venha com a história de que Deus falou comigo e eu tenho um recado para você, né? Não corra o risco de eu fazer um sinal da cruz na sua frente e te repreender em nome de Jesus. Venha com a Bíblia aberta, porque eu acredito na palavra de Deus, né? Eu confio na palavra de Deus e tenho para mim que a palavra de Deus é suficiente, eu não preciso de ninguém trazer recado da parte de Deus para mim, né? Então, eu não quero colocar o meu coração e a minha vida em risco por me permitir iludir com revelações que vêm de fontes estranhas às Escrituras, tá? Portanto, a palavra perfeito aponta para a expectativa de uma revelação completa que reuniria todas as partes como um quebra-cabeça, cuja imagem se tornaria tão clara quanto a compreensão de toda a revelação. Por isso, Paulo usou 2 exemplos. Primeiro, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos olhar lá, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Primeira Coríntios, sim, não, eu me enganei aqui, é porque eu estava pensando numa passagem, na verdade era outra, né? Eu coloquei aqui, nós vamos ler. Essa referência aqui é 1 Coríntios 13, 11, tá? É aqui, ó, tá? Ele falava, sentia e pensava na condição de uma criança, quando assim o era. Mas quando amadureceu como homem adulto, o que ele diz? Ele desistiu dos antigos modos de falar, sentir e pensar. E está se referindo ao quê, irmãos? Dentro do contexto? Aos dons de língua. Isso está no contexto que ele está tratando, porque já possui uma condição mais amadurecida. Agora sim, capítulo 14, verso 19. Olha o que ele diz no verso 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para
instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Sabe? Ele já não está mais preocupado com vaidade, eu falo 10.000 línguas, mas ninguém entende daí. Qual o proveito disso? Qual o proveito disso? Então, ele já está numa condição mais amadurecida, né, para simplesmente parar de ficar correndo atrás de profecia, trazendo para o nosso contexto, né? Parar de ficar correndo atrás de profecia, de intérpretes de línguas, de pessoas que enxergam e veem anjos, né? Tem um livro que foi traduzido por uma senhora chamada Valnice Milhomes, agora eu esqueci o nome do livro, de um homem que ficou, se não me engano, 40 dias arrebatado. Então ele conheceu o céu, todos os vislumbres do céu, ele também deu uma visitada no inferno e tudo, né? E aí ele voltou e contou o recado para as pessoas de como é o céu, e escreveu um livro. Esse livro foi traduzido por essa senhora chamada Valnice Milhomes. Eu li esse livro há muitos anos atrás, nunca me esqueci. Você lê o livro, é uma coisa fantástica, o seu coração aquece, você fica realmente entusiasmado, né? Só tem um probleminha, né? Não é a Escritura. Nós nos deliciamos, nós desfrutamos, nós nos alegramos, nós temos prazer nessas coisas, né? Nós ficamos muito entusiasmados quando alguém traz a revelação de algo extraordinário. Uau, né? Chega alguém mais cedo ou mais tarde, aí começa a interpretar os eventos, né? Eu sou da época que interpretavam Mikhail Gorbachev, né, o antigo presidente, não sei se poderia chamar assim, da antiga União Soviética, né, por causa da mancha na cabeça, que ele era o anticristo. Já vi, nesse pouco tempo de vida que eu tenho, várias vezes, papas sendo apontados como anticristos, né? Tem uma compreensão bíblica sobre a questão do anticristo que foge um pouco do que muitos aí pensam, né? Para mim, o anticristo é a pessoa de Satanás, e o que nós temos no mundo, e aí sim você tem uma infinidade de pessoas dentro e fora da igreja que você pode identificar como anticristão, no sentido de estar não pregando o evangelho de Jesus Cristo, né? Não está respeitando a autoridade e suficiência das Escrituras, mas o anticristo eu não consigo jamais esperar que seja uma pessoa que vai governar todo mundo, essas coisas assim. Essas são coisas espetaculares de uma doutrina escatológica chamada dispensacionalismo, né? Isso é um outro assunto para um outro momento. Mas é incrível quando nós temos uma visão muito ainda infantilizada da fé, pouco amadurecida na palavra de Deus, como nós nos encantamos tão facilmente por todo o vento de doutrina. Aqui teve uma época em Goiânia, na década de 90, que foi uma onda de dentes de ouro, aí todo mundo ficava orando, querendo experimentar o milagre de receber dente de ouro, pozinho de ouro na mão, cair no chão em estado de êxtase, crises de risos, de ficar batendo a cabeça na parede, né? Ter momentos de extravagância na hora do culto. Tudo era batalha espiritual, aí tinha que sair andando nas ruas, demarcando. Vou citar o nome dele, né? Teve um lá em Curitiba que andou fazendo xixi na cidade, porque ele tinha a unção de leão, e estava demarcando a cidade, né? Teve um que foi no Peru, com óleo lá, e conheci muito o Peru, né? Já visitei várias vezes o Peru, com propósitos missionários, e aí com óleo, começou a tacar óleo lá nas ruínas, quebrando maldições, aí foi penalizado porque a polícia não permitiu, estava violando, né, patrimônio histórico do país. Então, já tanta coisa que já passou, né? E todos esses ventos de doutrina, do jeito que eles vêm, eles vão embora. Aí a igreja parece que fica numa crise de identidade e fica procurando uma coisa nova, né? Veio o G12 e aí arrebentou com as igrejas, né? Envaideceu o coração de líderes, e eles se dividiram e começaram a correr atrás de uma ilusão. Depois descobriu que era pura ilusão, que aquilo arrebentou com a igreja, influenciou uma geração de pessoas frustradas com a igreja, ventos de doutrinas, ensinos de demônios. Quando nós abandonamos a palavra de Deus e corremos atrás de novidades, o fim é confusão doutrinária. O fim é dissensão eclesiástica. O fim é mau testemunho do Evangelho, como eu disse no início. Nós temos que recorrer às Escrituras, à simplicidade e pureza das Escrituras, e parar de ficar correndo atrás de todo o vento de doutrinas que passam por nós. Paulo deu um outro exemplo.
Capítulo 13, verso 12 de 1 Coríntios. Porque agora vemos como um espelho obscuradamente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Porque agora, ele está se referindo à era apostólica, vemos como em um espelho obscuramente. Ele está falando desta revelação. Ele está falando exatamente daquilo que, no Espírito de Deus, ele estava capacitado a comunicar à igreja, mas sabendo que o que ele estava comunicando era em parte. Notemos que Paulo usou o pronome em terceira pessoa do plural agora, se referindo aos demais apóstolos, para dizer que nenhum recebeu a revelação completa, pois ainda era obscura quanto à compreensão geral e final. É como se um estivesse vendo isto aqui. Qualquer um olha e fala, qual que é a perspectiva? O que você está enxergando disso aqui? Né? Você tem um objeto, mas você tem 13 pessoas em volta do objeto. Cada um está contemplando um ângulo do objeto. Tá? Cada um está contemplando o ângulo do objeto. E aí você tem agora uma outra perspectiva. Qual que é a conclusão agora? Agora sim nós podemos dizer o que é perfeito. Agora sim podemos chegar a uma conclusão. É a mesa. Tá? Então, a percepção do mesmo objeto por ângulos diferentes, 13 ângulos diferentes da mesma revelação, permitiu que eu e você tivéssemos hoje as Escrituras nas nossas mãos. A revelação completa de Deus nas nossas mãos. Tá? Ele esclareceu que a revelação estava sendo dada em partes entre todos eles, como se cada um estivesse pintando uma parte do quadro. Mas quando o cânon dos escritos apostólicos fosse concluído, a imagem obscurecida no espelho seria esclarecida de um modo perfeito. Ou seja, o ensino que era parcial seria compreendido na sua totalidade, tornando assim dispensáveis os meios obscurecidos e parciais diante do que o Espírito Santo ofereceria suficientemente. E essa é a experiência que temos hoje, quando recebemos e confiamos nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Dispensamos, assim, os modos parciais de qualquer revelação. Nós dispensamos os modos parciais de qualquer revelação. Cremos que as Escrituras são a revelação especial e final da parte de Deus, bem como suficientes para o estabelecimento da fé e para a instrução das condutas cristãs. Ainda que sejamos eventualmente consolados particularmente, provisoriamente, extraordinariamente, por alguma experiência num relacionamento com Deus. Nós sabemos que Deus usa um momento de estudo bíblico, um momento no sermão, uma pessoa que vem e nos aconselha, quando nós recorremos a um aconselhamento. Nós sabemos que Deus usa experiências boas e ruins para chamar a nossa atenção ou para confortar o nosso coração. Nós sabemos que são experiências extraordinárias que Deus nos permite ter com Ele, na vivência com Ele, na caminhada com Ele. Mas o meio ordinário de ouvirmos Deus falar é sempre através das Escrituras. Sempre. O apóstolo Paulo, nós temos 13 epístolas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Essas 13 epístolas são parte de 66 livros das Sagradas Escrituras que estão intimamente relacionados, formando assim aquilo que podemos chamar de revelação perfeita, ou suficiente, ou que não há necessidade de ser acrescentado mais nada. Elas são suficientes para a nossa salvação e para a nossa santificação. Amém? Amém vigoroso? Vamos orar? Senhor, assim encerramos mais este estudo, agradecido ao Senhor, mais uma vez pela Tua santa palavra, pois por ela Tu falas aos nossos corações e nos instrua sobre como devemos viver. Livra-nos dos enganos e dá-nos cada vez mais ousadia para nos apegar à Tua palavra e assim, ó Deus, rejeitar o engano pelo discernimento que ela nos dá. Nós oramos por isso e te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém, Pai.